Boa tarde, Murilo. Tudo bem? Boa tarde, Tudo certo. gente. Tudo E tranquilo? aí? Todo mundo tranquilinho, é? Tudo de boa. Claro. Então tá bem bom, hein? Bem, gente, eu tava vendo aqui, comecei a dar uma estudada sobre a mitologia asiática e achei até que a mitologia chinesa é bem legal, sabe? Vocês querem escutar um pouco e tudo mais pra gente conversar sobre isso? Apresenta a mitologia aí pra gente. Fechou, então. Tipo, a mitologia chinesa, ela é formada por três elementos de regiões diferentes, que englobam o confucionismo, o budismo e o taoísmo. Assim, os deuses sobre os quais a gente vai falar, na verdade, que eu vou falar, vêm dessas três religiões, em especial o taoísmo. O conjunto dos deuses, ou pode se chamar o panteão, é uma cópia da sociedade chinesa. Da mesma forma como a sociedade se organiza, organizam-se os deuses na sua sociedade celeste. Ou seja, que ele não é daqui do mundo físico, mas sim do espiritual, esse caramba quatro. Com o seu corpo administrativo hierarquicamente organizado. E, tipo, cada ministério tem o seu chefe e seus funcionários. Tipo, parece uma empresa, esses negócios e tudo mais, assim. É mó brisa essa questão de organização e tudo mais. E cada uma delas tem uma função previamente definida. E, tipo, tudo é organizado à semelhança de um Estado. Os líderes se sucedem uns aos outros e funcionários podem ser demitidos, né, como se fosse uma empresa, como eu disse, e substituídos por outros mais competentes. E outra particularidade da mitologia chinesa é que grande parte das divindades não tem origem divina, mas humana. Então, tipo, tem uma certa mistura, assim, celeste e física. É mó brisa essa questão. Se eu for parar para pensar, é bem legal. E, tipo, muitas delas já foram seres humanos um dia. E, após a morte, tornaram-se deuses, geralmente devido às virtudes ou boas ações praticadas na vida. Então, tipo, eu creio que é bastante esse lance da meritocracia e tudo mais, você lutar para conquistar o seu espaço e por aí vai. E, tipo, há muitos deuses na mitologia chinesa, e há deuses para muitas coisas, tipo, para a felicidade, para a literatura, lar, portas, riqueza. Tipo, tem deuses para dar e vender, entendeu? E eu vou falar alguns nomes deles, que é o Yuti ou Augusto de Jade, que é o Supremo Imperador. Ele reside com sua corte num suntuoso palácio localizado no andar superior. E ele é a autoridade máxima sobre todos eles, o que quer dizer que todos os deuses estão subordinados a ele. E o Ti, também conhecido como Pai Céu, ou simplesmente Imperador de Jade, é o responsável pela criação dos seres humanos. Diz a lenda que o Imperador de Jade faz os seres humanos a partir do barro, tal como muitos outros mitos criacionistas que conhecemos. Após moldar as estatuetas, deixou-as no sol para secar. Mas veio a tempestade e o Pai Céu apressou-se em retirar suas pequenas criaturas da água. Algumas acabaram sendo danificadas por causa da água, outras não. As danificadas deram origem às pessoas doentes, ao passo que as estátuas que saíram intactas originaram-se as pessoas saudáveis. É mó brisa pensar nisso, sabe? Que, assim, meio que é uma escultura. Cada um é uma escultura, uma obra de arte. E as pessoas enfermas que apresentam algum tipo de doença podem estar sendo tipo, meio que molhadas pela chuva. E por isso aconteceu tudo o que tinha que acontecer. E, tipo, agora eu vou falar de outro, que é os Seis Dragões. Eles são muito importantes do panteão chinês. Cada um possui um palácio chamado de Palácio de Cristal. E tem ministros, funcionários e um exército à sua disposição. Mano, imagina, o cara era patrão mesmo. Tipo, morava num palácio de cristal e tudo mais. Tinha exército. Parece bastante uma monarquia braba. E vários outros deuses eram não, eles são submetidos a eles.
E existem 4 reis dragões, que cada um deles é responsável pelo cuidado de um dos 4 mares que existem na Terra. Eles são os governadores dos mares, por isso, seus exércitos são formados por animais marinhos, como peixes e caranguejos, que os auxiliam a vigiar as profundezas marítimas. Então, tipo, imagina, os caras, eles têm proteção até dos animais aquáticos lá para se conter e para se proteger. E isso aí, mano, é da hora, que como se fosse uma espécie de mutualismo com humano, divindade, como vocês quiserem falar. E quem acredita nesses deuses associa a ocorrência das chuvas à sua vontade. Sim, os reis dragões estão associados ao elemento água. Como já vimos, eles zelam pelos mares. Mas, de acordo com Girand, mesmo o menor dos córregos está relacionado com os reis dragões. Para os crentes, é melhor venerá-los para que nunca falte a tão preciosa água. Então, tipo, você precisa crer bastante, ter fé nesses reis dragões que cuidam dos mares, da água, para poder ter o que beber, coisas para lavar, essas coisas, entendeu? E, tipo, há templos e cerimônias para os reis dragões. Também são feitas procissões em homenagem a esses deuses. Pique, tipo, quando tem as procissões lá por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, esses negócios, que a galera sai para venerar as divindades deles, entendeu? E creio que, tradicionalmente, os aldeões chineses, eles faziam sacrifícios de animais ao rei dragão para pedir chuva nos períodos de estiagem ou mesmo para parar a chuva quando há risco de inundação. Hoje em dia, os reis dragões ainda são muito venerados. Sua popularidade é tanta que uma das tatuagens mais comuns atualmente é a imagem de um rei dragão. Se você não tem uma, certamente já viu várias por aí, tipo, várias tatuagens de dragão e tudo mais. E esses desenhos associam bastante sobre esses próprios deuses da mitologia chinesa. Realmente, eu já vi bastante tatuagem de dragão. E quando você falou, eu lembrei exatamente disso, mas nunca imaginei que fosse esse significado. Então, tipo, eu fui pesquisando essas coisas e eu nunca parei para pensar sobre essas coisas e tudo mais, porque, querendo ou não, é algo inusitado e o conhecimento nunca é demais. Então, tipo, eu vi isso aí e falei, caramba, então eles fazem associação com a mitologia chinesa. Muito da hora, mano. Sim, então, eu gosto bastante dessa questão de mitologia, porque eu acho que a gente dá mais valor pra vida quando a gente tem alguma coisa pra acreditar, né? Que tem alguém Sim, maior lá em cima nos ajudando, nos dando esperança, fé. Acho bem bonito. sim, nossa, demais. Mas e você, Marcos? Tipo, você tem alguma coisa para comentar sobre a mitologia chinesa? Se quiser, solta a voz aí que a gente tá escutando. Então, Murilo, eu achei muito legal esse negócio do Rei Dragão, né? Onde a Uhum, pessoa ela pedia proteção quando ela ia para alto mar, quando ela ia para água. Ela pedia sim. proteção pro Deus. E uma coisa que eu achei bem interessante que eu não sabia é o significado da tatuagem de dragão também. Sim. Eu Nossa, achei, então, achei eu acho, muito bacana. nossa, eu achei que foi algo bem inusitado, que acho que ninguém sabia que tinha um significado a tatuagem de dragão e tudo mais. E creio que vocês também já viram bastante tatuagem desse tipo. Nossa, é bem legal você parar pra pensar nessas coisas. Mas, É muito legal. Eu sempre vejo gente com tatuagem de dragão nas costas, no peito, e nunca soube o significado. Gente, até exatamente. aqueles chicletes, vem aquelas figurinhas de dragão, sabe? Sim, nossa, é verdade. Um ótimo exemplo mesmo, Rafa. Exatamente. Assim, será que até nas embalagens de chiclete e tudo mais, tem essa intenção de É, ser para os 6 dragões e tudo mais? Mó legal. Mas e você, Rafa? Tem alguma coisa para comentar? É, quer falar alguma coisa?
Então, eu estudei sobre a mitologia árabe, né? Caramba, que Que da hora. eu acho bem legal porque contém aquelas histórias de gênios, lâmpadas mágicas, tapete voadores, os contos Nossa, das Mil e Uma Noites, que a gente lembra muito de Aladdin, né? nossa, Que realmente, nossa, a gente O nunca Aladdin, o Gênio do imaginou. Habib's. nossa, Então, verdade. um desenho ou um filme significava alguma coisa especial, né? A gente nunca imaginava isso. E tem várias deusas também. Tem deusa da lua, deusa da fertilidade, que eles rezavam para essas deusas antes de qualquer guerra, para pedir por proteção, né? E Uhum. deusa de destino, sempre relacionada a pedir proteção para as deusas. Eu achei bem interessante. Nossa, eu achei bem legal, tipo, esses bagulho da deusa da fertilidade e tudo mais. É porque muitas pessoas têm um certo problema, algumas pessoas são estéril e tudo mais, e não conseguem engravidar. Imagina, tipo, você pede pra deusa da fertilidade e ela pode te proporcionar um bebê e tudo mais. Nossa, é muito da hora, tipo, se você for parar pra pensar. Então, tem Nossa, uma classe de gênios que são gênios infernais. O nome a gente fica meio assim, mas então, é caramba, interessante. Então, é fala interessante porque aí. eles são constituídos de fogo e habitam em subsolo, frequentam ruínas. E aí Caramba. eles podem ser vítimas ou escravos de humanos. E aí, Uhum. mano, eu achei muito legal, porque que é uma coisa diferente, né? Que a gente nunca tinha ouvido falar antes. As Nossa, pessoas acreditam realmente, como se fosse demônio e tal. sim, exatamente, tipo, como fosse uma crença nossa, assim, tipo, como se já a gente pensasse nisso e tivesse plena convicção que eles existem e tudo mais. E é mó brisa, tipo, você pode pensar em diversas teorias, diversas religiões diferentes. Nossa, e é muito da hora parar pra pensar sobre esses negócios. Eu acho muito zica. Então, e o mais interessante é que eu vi que eles podem se casar com humanos. Então é como se fosse, sabe, Tá um preula, mano. demônio se casando com humana. É, fala assim, vai ser uns meio sangue, esses deuses aí e tudo mais, tipo, vai parecer Percy Jackson e os Caramba 4. E é igualzinho a questão de Aladdin, porque falam que eles ficam presos em lâmpadas mágicas e são forçados a conceder desejos. Então é realmente. Nossa, realmente, é a história do Aladdin totalmente. Foi bem com a intenção de falar da mitologia. Uhum. Nossa, e é mó da hora, tipo, você parar pra pensar, assim, que o Aladdin, assim, essas coisas relacionadas ao filme do Aladdin é, é uma mitologia que pode ser verdadeira ou não, né? Dependendo da crença, da opinião de cada pessoa. E é mó da hora refletir sobre esses bagulhos. Mas e você, Marcos? Tem alguma coisa pra compartilhar com nós? A gente falou da chinesa, falou sobre a mitologia árabe. Se tiver alguma É, coisa, é só falar. Uhum. eu, eu andei estudando sobre a mitologia japonesa, que Uhum. é, Fala um pouco pra gente. ela tem uma história que ela é remota. Ela já tem 2000 anos. Ela Uhum. inclui, ela inclui um grande número de deuses e deusas e alguns espíritos. A Uhum. maior das histórias que diz respeito à criação do mundo, a fundação das ilhas do Japão e as atividades de divindades, de seres humanos, Uhum. animais, espíritos e criaturas mágicas. É, tudo ali na natureza da mitologia japonesa, ela tem um kami. Vocês sabem o que é o Uhum. kami? Não, o Não, que é Kami? O kami é uma divindade, é um espírito que habita no corpo. E eita. além Entendeu? desses deuses, o kami ele também pode ser usado para descrever os espíritos de parentes queridos que morreram. Eles podem usar tanto um corpo humano como um animal. Caraca, que brisa. Tipo, imagina, você tá lá,
tranquilão, você tá nessa vida, aí você morre e você vira um cavalo, alguma coisa assim, mó brisa, né? Exatamente, mano. Deve ser Legal. muito louco. É, E nossa, de acordo com a mitologia, existem 8 milhões de kami. Então, pensa, caramba, é nossa, demais. muita gente não, muito kami se incorporando em corpos, em Corpos, animais. nossa, muito, muito da hora, nossa, você é E louco, lá no Japão demais. eles têm muitos mitos e muitas lendas de lá que falam sobre o kami. Uhum. Por exemplo, como numa rocha, numa floresta ou numa montanha. Esses kamis, eles podem ser bons ou ruins. Podem ser incrivelmente poderosos e expressar forças da natureza. Alguns possuem papéis muito importantes nos mitos e na história do país. Caramba, muito, muito louco. A divindade criadora, as que são mais importantes, é a Izanagi e a Izanami, que a Izanami é a irmã. Uhum. De acordo com o mito, eles criaram a terra com uma lança decorada com joia, e usando essa lança, eles conectaram o céu e a terra e agitaram o mar entre eles. Meu, Caraca, olha que história imagina, louca. mano, imagina o tamanho da lança pra juntar os dois. Nossa, Imagina. não. E cada vez que alguma gota de água cai da lança, era criada uma ilha. Nossa, Nossa. tá frio. É Então, uma história o muito, negócio muito era louca. pequeno, cara. O imperador ele é considerado como o descendente direto de Amaterasu. E é muito enfatizado durante o período do Shintoísmo, de 1868 a 1945, quando o Shintoísmo funcionava como uma organização governamental. Bom, o Amaterasu é responsável por trazer luz ao mundo e pela fertilidade. E seu santuário em Ise. Bom, ele é o mais importante do Japão. Amaterasu tem 2 irmãos, que é o deus da lua e o Suzano, um deus poderoso e violento que é frequentemente associado à tempestade. Bom, dos dois, o Suzano desempenha o papel mais importante na mitologia, aparecendo em uma série de grandes lendas, incluindo várias histórias. Obviamente com Amaterasu. Uhum. Bom, tem o Sim. Inari. Ele é o kami de tudo que é importante no Japão, incluindo arroz, chá, fertilidade, amor, sucesso. Ele usa raposos como seus mensageiros terrestres e, como resultado, esse animal é muito respeitado no Japão. Muitos santuários japoneses têm um pequeno santuário ao lado dedicado às raposas. Meu, é um negócio estranho, né? Uhum. Nossa, É, demais. você tem um É santuário para muita raposa. invenção, parece, né? É. Bom, e lá é muito comum fazer oferenda para esses animais. Nossa. Até então, tipo, é tipo como se fosse Iemanjá É. Aham. aqui, né? Caramba. Nossa, então, tipo, em uma outra mitologia, uma outra religião, se podemos permitir falar assim, que pode estar um pouco associada, né, com essas religiões lá, que é Iemanjá, essas coisas que fazem oferenda para determinada coisa. Exatamente. Bom, muitos santuários têm estátua para raposa. O deus Aham. Inari parece em poucos mitos, mas ele é muito importante por conta de sua associação com o cultivo de arroz, que é a principal cultura de alimento no Japão. E como ele também é associado à prosperidade, Inari é o patrono dos comerciantes e fabricantes de espadas. Mas por que será, né? É, realmente. E, Por quê? e eles têm também o Raijin, que é o Kami dos Raios.
trovões e tempestades e tipicamente é representado com martelos. Mas e aí, gente? Vocês têm alguma coisa para falar? Alan, Arthur? Alguma coisa para acrescentar? Eu pesquisei um pouco aqui. Eu encontrei um pouco sobre uma deusa e um monstro. A deusa é Kenon, que é a budista da misericórdia. Ela é uma bodhisattva, não sei como pronuncia isso, que é aquela que alcança a iluminação, mas que adia o seu estado de Buda até que todos possam ser iluminados. E hoje em dia, e antigamente, muitos templos eram dedicados à adoração dessa deusa. E ela foi um destaque nas imagens cristãs dos cristãos japoneses. Que, principalmente depois que no século XVII, o cristianismo foi proibido no Japão. Mas alguns japoneses se recusaram a deixar de seguir essa religião e começaram a seguir em segredo. E a estátua de Kenon era bastante parecida com a imagem católica romana de Maria. E por isso os cristãos adoravam bastante ela. Já o monstro que eu citei, né, era o Tengu, que tinha uma imagem de um pássaro, mais ou menos, e que de vez em quando se transformava em humano. Só que por muito tempo ele era considerado o inimigo do budismo, porque ele corrompia seguidores e monges dessa religião. Só que hoje em dia ele é visto como protetor de floresta e montanha, algumas montanhas sagradas lá. Caramba, mano. Cara. E segundo a tradição deste monstro, ele vive em algumas árvores e montanhas, áreas montanhosas, desculpa. De boa. Nossa, não, mas muito, muito da hora. Tipo, esse Tengu aí, que antes era considerado uma pessoa má, depois virou protetor de montanha e tudo mais. Então. É mó da hora, tipo, você parar pra refletir esses bagulho assim, pensar que até nesse quesito religioso ou mitológico, tem uma saída. E ainda bem que tem essa saída, né? Porque, tipo, você passar de vilão pra protetor, tem que ter bastante trabalho aí na frente. É engraçado ver alguns cristãos seguindo outra mitologia que não tem nada a ver com a nossa. Com a nossa, real. Entre aspas. É diferente, né? Então, tipo, a gente vai pensando e tudo mais, e quando for ver, a gente pode estar seguindo várias coisas e acreditando em diversas maneiras e formas e jeitos, né? Acho bem interessante isso. Mas, tipo, e você, Alan? Tem alguma coisa para falar? Alguma coisa para acrescentar aqui na conversa? Só falar, mano, se quiser. Eu tenho algumas coisas ainda para falar, que é sobre o Sugahara no Michizane, que ele foi ele foi um prominente de poeta político japonês, né? Ele foi exilado pelos seus rivais no ano 901, mas pouco tempo depois ele morreu de forma solitária, e imediatamente, né, depois da sua morte, o Kyoto foi atingido por terríveis raios e inundações. Então seus filhos morreram em acidentes incomuns e a peste e a seca se espalharam pelo Japão. Aí então, depois dessas pestes ter acontecido no Japão, o governo, ele meio que atribuiu isso ao espírito vingativo de Sugara, no Michizane, para tentar reverter a situação, né? Porque era a única saída que eles tinham. Aí então era uma forma deles instaurar a sua posição e status. Eles tentaram destruir todas as evidências de punição, mas quando os desastres continuaram, eles concederam ao seu espírito o título Kami, construindo um santuário em Kyoto em sua homenagem. Depois disso, finalmente os desastres terminaram, né? Porque eles parece que, assim, destruindo todas as evidências, fazendo tudo isso, mudando o status do Deus Sugarra, eles meio que fizeram os desastres desaparecer imediatamente, né? Depois de muitas coisas, a seca, enfim. Uma das entidades mais populares da mitologia japonesa também é o Yantiman, um patrão dos guerreiros. O personagem Yantiman é baseado no imperador Ohin, que viveu em 300 depois de Cristo. Ele era conhecido pelas suas habilidades militares
Mas segundo a mitologia, depois de Odin morrer, ele se tornou o deus Yashima nos anos 700. E ele se tornou uma parte do pinhão da Shintoísa. Pô, então depois disso a gente pode perceber que os caras realmente adoravam o Odin, que tanto falaram que ele se transformou em um deus, só pelas suas É, habilidades militares. tá. Mano, os caras veneram muito Então, a galera que manja dessas coisas, tipo, a galera que se empenha e tudo mais, meio que gera uma meritocracia, e no final os caras virar tudo pro player, virar deus, aí, mó brisa. Então, metade dos sargentos que foram pra Segunda Guerra Mundial eram um monte de deuses, então. Então, velho, todos os pro player, mano, você é louco. eu acho mó da hora esse negócio, tipo, a pessoa vira um símbolo no país e depois que morre ela é considerada um deus pela religião, tá ligado? Mano, é mó chave. Imagina a moral que você tem dentro do bagulho. Então. Você é louco. Não, meu, mas muito da hora. Tipo, essa conversa sobre mitologia é muito da hora, porque você vai aprendendo outros costumes, outros modos de pensar. Isso é muito bom. Tipo, achei muito pertinente para a nossa própria evolução e tudo mais, para a gente aprender, conhecer um pouco mais, cada vez mais, né? Mas é isso, galera. Tipo, foi muito bom conversar com vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, tamo aí. Mas olha, a conversa foi muito boa, de verdade. Valeu, mano. Eu tenho mais algumas coisas aqui, mas deixa pra uma próxima conversa. Ah, beleza, então. Outra hora a gente troca uma ideia sobre isso, cada vez mais, teorias. É muito bom parar pra pensar sobre essas coisas. Beleza, mano. Tchau! Falou, gente, até mais.